Queridos, estamos numa série de mensagens, Batalha Espiritual, a estratégia da ocupação. Se você esteve domingo passado, viu que nós já falamos sobre a primeiro assunto, primeira ministração, mudança de visão. Mude sua visão, foi o tema do domingo passado, a mudança de uma cosmovisão, a necessidade de termos uma visão transformada através do entendimento, através do filtro da palavra de Deus. E hoje, na sequência, nós vamos falar de assumindo nossa posição. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Trazendo uma interpretação livre a respeito desse texto, nos chama para aproveitarmos cada oportunidade. Isso não quer dizer que você vá desfrutar levianamente, sem responsabilidade dos seus dias. O livro de Eclesiastes fala para o jovem que ele pode desfrutar da sua vida. Faz tudo o que o teu olho gostar, tudo o que o teu coração se inclinar. Está lá em Eclesiastes. Jovem, aproveite, goze os seus dias intensamente. Só que o versículo termina, vírgula, sobre todas essas coisas Deus vai te trazer juízo. Então o que o texto está falando aqui é para que nós devemos aproveitar intensamente os dias que vivemos, não como insensatos, mas como sábios, porque os dias são maus. A verdade é que, falando de batalha espiritual, nós estamos inseridos numa sociedade que se manifesta cada dia mais pecaminosa, mais corrompida, com valores distorcidos, com uma agenda destrutiva no que tange a família, aos valores, levando e promulgando a cultura do inferno. Por isso que a temática dessa ministração, dessa série de mensagens, batalha espiritual, tem que ser absorvida com intensidade pelo seu coração. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de batalha, na Segunda Guerra até teve países que se colocaram em neutralidade em relação a um conflito que envolveu o mundo inteiro. Portugal foi um país que se declarou neutro em relação àquele conflito, assim como a própria Suíça. Eu não conheço outros, mas pode ser que tenha havido outros países que não se envolveram, não enviaram tropas, não se manifestaram. Batalha espiritual, considerando que há um inimigo que tem como propósito a tua destruição, a sua morte financeira, espiritual, relacional. Esse inimigo, ele tem um propósito destrutivo. Não tem como você adotar uma postura de isenção, de neutralidade. Não vou tomar partido no que se refere à batalha espiritual. Por quê? Porque se você está aqui nessa noite e declaradamente, convictamente, tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Um dia você manifestou: eu aceito Jesus como meu Salvador. Naquele instante, naquele momento, você foi arregimentado. Você selou um compromisso de ser um soldado de Cristo. Então você já foi chamado para ser um soldado. Você já está inserido nessa batalha. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Batalha espiritual não é o combate pessoas contra pessoas, o seu vizinho que te incomoda, o seu patrão que te persegue, que faz uma pressão psicológica. Os cônjuges mutuamente não são inimigos entre si. O texto fala que a nossa luta não é contra a carne. Então eu não vou combater quem se posiciona contra mim, às vezes até declaradamente, ou de forma velada, de uma forma sutil, tenta me prejudicar. Não são contra pessoas que nós lutamos,
as nossas batalhas espirituais. Sabe por quê? O campo de batalha principal, quase que exclusivo na minha e na sua vida, não está em relação ao exterior, aquilo que nos envolve, ou a nossa inter-relação social. Até tem situações que são incômodas, mas sabe qual é o principal campo de batalha espiritual que eu e você enfrentamos? É as nossas emoções, é no âmbito da nossa mente. É aqui, é nesse ambiente que o diabo, o nosso inimigo, tenta por todos os meios nos vencer e ocupar um território, ocupar a nossa vida. Paulo descreve isso com uma autoridade e com uma didática muito grande, porque ele fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ele fala de duas forças que se opõem, mas dentro de uma única pessoa, dentro dele mesmo. O bem que eu sei que eu devo fazer, esse eu não consigo fazer. O mal que eu sei que eu não devo praticar, esse eu pratico. E ele se declara: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Batalha espiritual. Você não consegue se isentar, declarar que você não vai tomar partido. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é um soldado nessa batalha. E se você, que está aqui conosco nessa noite, não tomou essa decisão, ainda não sentou praça, como se diz no linguajar militar, não sentou praça no exército de Jesus, eu quero dizer que você está caminhando rapidamente para ser uma estatística. Por quê? Porque a morte espiritual já está garantida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão sem Cristo Jesus já estão condenados. Então é para você refletir, você que está aqui conosco nessa noite, que não tem certeza da sua salvação. O diabo quer matar você, o diabo quer destruir sua família, o diabo quer destruir suas finanças, ele quer acabar com você. E se você não está fortalecido, você não tem o exército de Jesus, você não tem a comunhão de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, as garantias espirituais em Cristo Jesus, você é uma vítima, com certeza. A mira do diabo está em você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: não deem lugar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Nós estamos falando de batalha espiritual, tomada de posição. E o texto fala: não deem lugar ao diabo. Qual é o território do diabo? Que lugar é dele? Segundo a palavra, e eu falei domingo passado, eu vou repetir, para quem já esteve aqui, para você que está pela primeira vez. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não tem nada do diabo, ele não tem lugar. Mas a palavra aqui está dizendo: não deem lugar ao diabo. Então o diabo não tem território próprio. Ele ocupa espaços conforme lhe é permitido, conforme lhe é cedido. Ora, então eu já vou para um entendimento aqui. Se você e eu entendemos que a nossa batalha espiritual, se ela se desenrola no âmbito das nossas emoções, no âmbito da nossa mente, no nosso interior, e a palavra está dizendo: não dê lugar ao diabo, aonde esse lugar está? Está dentro de mim mesmo. Está dentro de mim mesmo. É nesse ambiente que eu posso permitir que ele se instale, que ele se entrincheire e que ele tenha vitória sim sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou você acha que ele não está preocupado em te derrubar? Você é o único na face da terra que o diabo passa e fala: não, isso aí eu não vou mexer com ele não. Gente, ele foi conversar com Deus e se propôs a destruir Jó, um homem íntegro, que chamava a atenção de Deus. Acha mesmo que nós não estamos na mira dele? Precisamos olhar com outras perspectivas. Ocupação, se somos chamados
para assumir uma posição, e estamos em batalha, e nenhum exército é vitorioso se não conquistar território, se não avançar. Quando nós falamos de ocupação, isso envolve posicionamento, principalmente posicionamento em nossa vida pessoal. Estar aqui, nesse ambiente, que ele é todo construído para nos fortalecer, para nos conectar com o Senhor, com o divino, com o sobrenatural, é maravilhoso. Eu amo estar na casa de Deus, assim como Davi, eu amo estar na presença do Senhor. Mas o grande desafio é que nós temos uma vida lá fora, e lá eu não desfruto muitas vezes dessa conexão, dessa interconexão entre nós aqui. E lá, no meu dia a dia, na minha vida particular, não é vida secular, o crente não tem vida secular, viu? Não há divisão na vida do crente do sacro e do profano, do divino e do secular. Não, o crente é único. Ele integralmente pertence ao Senhor. Mas lá, sozinho, sem a adoração, sem o louvor que vem aqui, sem a palavra que é ministrada, eu facilmente posso me desconectar do Senhor. Não assumo posição, não me entrincheiro para combater o inimigo da minha vida. E como é que eu faço isso? Posicionamento. Eu preciso assumir posição. Um soldado que está desplicentemente no campo de batalha, desprotegido. Você já deve ter visto uma cena dessa em um filme de guerra. De repente, um tiro, um soldado cai. O som vem depois. De maneira que, segundo o soldado, se você ouvir o som do tiro, é porque ele não acertou em você. Mas tem aquele sniper, aquele franco atirador. Ele está só procurando um alvo que está mais fácil. Aquele que sai da trincheira, aquele que se revela, acha que está tudo bem. E de repente o tiro vem. Tem uma história, me lembrei agora. Expedicionário Diogo Garcia Martins, é uma rua aqui de Penápolis, ok? Eu conheci uma pessoa dessa família. Esse homem, expedicionário Diogo Garcia Martins, ele estava nas trincheiras da Itália. Ele estava entrincheirado na frente de batalha da Itália. E era noite. E ele acendeu o cigarro. Ele acendeu um cigarro. E o colega do lado falou: cara, apaga o cigarro. Apaga o cigarro. Por quê? Porque o brilho do cigarro revela a posição. Ele falou: cara, para viver isso aqui que a gente está vivendo, é melhor morrer. Eu acho que ele nem chegou a terminar essas palavras. O tiro lhe acertou. Acender o cigarro, o brilho da chama do cigarro revelou a sua posição. Um soldado inimigo o alvejou. Você acha que o diabo não está atento às suas fragilidades? A palavra de Deus diz o que em relação ao diabo? Ele não é, mas ele se posiciona como um leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A cada instante, a cada momento, ele está buscando a oportunidade para nos tragar. O diabo é especialista em fragilidades. O diabo ele é especialista em olhar as nossas fragilidades. E você sabe quais são as suas fragilidades. Eu sei quais são as minhas. E por que ele sabe? Ele sabe porque eu já publiquei, eu já revelei. Então o que ele faz? Constrói possibilidades e oportunidades para me destruir. Eu tenho que estar posicionado. E a primeira posição que você tem que tomar no entendimento da revelação da palavra é a posição de filho. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Somos chamados, eleitos por Deus em Cristo Jesus, para sermos filhos. Então a primeira postura, o primeiro posicionamento que você, que conhece a Jesus como seu Salvador, é entender que você tem que assumir uma posição de filho de Deus.
1 João 3,1, primeira parte do versículo: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Poderíamos parar a ministração aqui. Tamanha a potência dessa revelação. Somos filhos de Deus. E filhos de Deus não é questão só de identidade. Sim, é saber quem você é. Muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem somos. Mas também é uma questão de posicionamento e ação. Você pode se declarar ser filho de Deus. E tem aí um ditado popular, que talvez você tenha ouvido, que ele flui facilmente nas conversas: ah, todos são filhos de Deus. Não, não são. Não são. Todos somos criados por Deus. Deus criou todas as coisas. Ele é o sustentador da vida e de todas as coisas. Mas só é filho de Deus quem aceitou Cristo Jesus. Então nem todos são filhos de Deus. Então, se você se identifica como filho de Deus, é hora de viver como filho de Deus. É hora de testemunhar pela sua vivência que você é filho de Deus. Ser filho de Deus é saber como somos. E somos o quê? Pertencemos a uma realeza. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, que já somos abençoados e temos um futuro extraordinário. Ah, mas a minha vida está difícil, pastor. Eu também passo perrengues. Eu já passei todo tipo de perrengue. Alguns que se assemelham ao que você está vivendo agora, outros diferentes, e pode ser que outros momentos difíceis venham sobre minha vida. Isso não anula a minha condição de filho de Deus e herdeiro com Cristo do reino celestial. Agora, falar do reino celestial cria muitas vezes uma expectativa só de futuro. E se você tiver essa visão: não, eu sou filho de Deus e vou desfrutar do reino celestial, pode te fazer um link ou remeter você a só uma expectativa de futuro. Mas e o que eu tenho para esse dia, para esse momento, para enfrentar a batalha espiritual, o meu inimigo que quer me destruir? Essa é a cosmovisão que nós precisamos mudar. Esse é um posicionamento que nós precisamos mudar. Porque se eu entendo que eu sou filho de Deus, herdeiro do reino celestial, co-herdeiro com Cristo, e onde Jesus está nesse momento? Ele foi entronizado à destra, à direita de Deus. Jesus já é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e você é filho com Ele. Você já reina com Ele. Não é só para a eternidade, é para esse tempo, é para esse momento. Assuma essa autoridade. Eu sou filho de Deus. E o diabo não tem legitimidade para tocar na minha vida, na minha descendência, nem nas minhas coisas. Ser filho é ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Não há como ser filho de Deus e viver nas trevas. A palavra de Deus, ela dá uma referência bastante interessante. Porque nesse momento, nós somos herdeiros. Somos herdeiros do reino celestial. Mas, herança é sempre uma expectativa de direito. Os advogados que estão comigo aqui conseguem validar essa informação. Não é um direito adquirido, porque só é direito adquirido, só se constitui algo real com a saída daquele que detém o poder, daquele que detém o bem. Então você tem uma expectativa dessa herança. E enquanto nós não tomamos posse dela, definitivamente, eu já usufruo dela, mas eu não tomei posse definitivamente. Essa posse é a eternidade. Mas agora, eu já vou usufruir dela. Ela já está à minha disposição. Tudo que é do reino. Ouça com atenção. Você é filho de Deus? Você é herdeiro desse reino espiritual que Jesus já comanda? Tudo está disponível para você. Você já pode acessar.
Imagina um príncipe lá da casa real inglesa, e ele não se vê na condição de príncipe. Tem alguns até que renunciam, né? Eles abrem mão. Mas como príncipe, como pertencente à casa real, ele tem acesso aos palácios, ele tem acesso a tudo que é disponível para a realeza. Mas a palavra de Deus dá uma referência bastante importante, porque você agora, eu agora, nós temos alguém que nos conduz momento a momento, construindo em nós essa identidade de reino, essa identidade de filho, é o Espírito Santo. É como aquele herdeiro que é criança, que é infante, ele ainda não tem a autoridade, ele não tem ainda a maturidade para assumir a condição, essa maturidade, essa plenitude nós vamos alcançar na glória. Então até lá, quem vai nos conduzir, quem vai nos ajudar, quem vai nos ensinar, quem vai nos posicionar, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que quando você se esquece que é filho, quando você se afasta do reino, você deixa de acessar aquilo que está disponível para você como filho de Deus. Você muitas vezes, como eu, muitas vezes nos inclinamos para os convites do diabo, do nosso tentador. O Espírito Santo vem e se posiciona: filho, esse caminho não é bom, essa prática é ruim, isso entristece o meu coração e o coração do seu pai. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que vale a pena, é importante, necessário, indispensável você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Assuma sua missão de reconciliador. Então você assume uma posição de filho, herdeiro, mas isso te traz uma responsabilidade. Isso te traz um posicionamento. Todo posicionamento te leva a uma responsabilidade. Não nos consideramos como soldados que nos posicionamos para combater as hostes espirituais da maldade. Tivemos aqui um grupo maravilhoso de crianças. Os papais estão aqui, as mamães estão aqui. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo quer matar cada um deles. O diabo quer destruir cada uma dessas vidas. Quer que sejam homens e mulheres desconectados com o reino, quer que eles se percam, quer destruí-los. Sim, o diabo não olha para essas crianças e fala: são criancinhas. Não, ele já tem uma agenda destrutiva, ele já tem um projeto destrutivo para essas vidas. Posicionamento, soldado. E quando você entende que é filho de Deus, assume um posicionamento, você também é chamado para ser um reconciliador. Assuma a sua missão de reconciliador. Portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Olha o que a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Aquele velho homem, aquela velha mulher, aquelas práticas pecaminosas, em Cristo Jesus tem que ficar no passado. Eis que surgiram o quê? Coisas novas. Temos um louvor maravilhoso que fala aqui: coisas novas Deus está fazendo. Em Cristo Jesus as coisas têm que ser novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus somos reconciliados e recebemos um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mim, foi confiado a mensagem da reconciliação. Quando estávamos mortos pelos nossos pecados, mortos nos nossos pecados, fomos reconciliados com Cristo, e a partir daí somos chamados para sermos agentes da reconciliação do mundo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Isso é muito forte. Se eu e você nos vemos como embaixadores de Cristo, temos que entender o apelo de salvação, de reconciliação do mundo. Deus está fazendo através da minha e da sua vida.
A sua família será alcançada, reconciliada com Deus através da sua vida. O seu filho, a sua filha que está perdido, será reconciliado com Cristo, reconciliado com Deus em Cristo Jesus, através da sua vida. É o seu chamado, é o seu ministério, é o seu combate. O seu combate não é contra as pessoas, o seu combate é contra a influência maligna no âmbito da mente e das emoções dessas pessoas. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus pega Jesus Cristo, imaculado, sem pecado, e o torna pecado, para que nele nos tornássemos justiça do Deus. Não é pouca coisa. Não dá para ler um texto desse e achar que eu vou viver uma vida de contemplação, que não há compromisso e chamado para mim, que isso é só ministério pastoral, que reconciliar as nações, reconciliar os povos, as famílias, os corações, é atribuição pastoral. Você é chamado como pastor, você é chamado como um agente dessa reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. A figura do embaixador é aquele homem, aquela mulher, que aonde ele está, no país em que ele é designado, ele leva a cultura do seu país. Se você for na embaixada americana, aonde ela está estabelecida no território nacional, aquele espaço físico não é considerado território brasileiro, aquele espaço físico é território americano. O embaixador americano, o embaixador russo, o embaixador chinês, o embaixador francês, eles têm, todos eles, como missão principal, trazer a cultura do seu país para o país que eles estão estabelecidos. Eles fazem intercâmbios culturais, eles fazem intercâmbios comerciais, tudo isso visando o interesse da sua nação. Eles representam a sua nação. Somos embaixadores de Cristo. Isso quer dizer o quê? Como embaixador de Cristo, eu vou te levar para a palavra do Senhor para Josué. Josué, você vai agora, como embaixador, estabelecer o meu reino nessa terra, uma terra pecaminosa, uma terra que eu estou expulsando as nações dela de tão pecaminosas que elas são. Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, tão somente medita nele dia e noite, e tudo quanto você fizer, você vai ser bem sucedido. Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé é território seu, você está conquistando. Essa promessa é para você, como embaixador de Cristo. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, todo lugar que você estiver, o diabo não pode ficar, a cultura dele não pode ficar, a influência dele não pode prevalecer, porque você é embaixador do reino, você é filho de Deus, corredeiro com Cristo. Ele não tem a mínima autoridade diante dessa perspectiva. E quantas vezes, por estarmos fragilizados, depauperados espiritualmente, não há no nosso interior nenhum fortalecimento, nós não temos buscado as armas necessárias, e aí eu me intimido, eu cedo território para o diabo. Não deem lugar ao diabo, diz a palavra. Mas quando eu estou frágil, quando eu me distancio da presença, quando eu me afasto da palavra, não me alimento da palavra, eu não tenho forças, e eu dou lugar ao diabo. Assuma sua postura de sal e luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu sempre fiquei intrigado, porque se você vai no mercado comprar sal, eu acho que nem tem prazo de validade para sal. E aí a palavra fala do sal que perde a sua propriedade. E o sal tem umas características que são importantes. Se você já passou por um regime médico que lhe foi prescrito alimentação sem sal, você sabe o que eu estou falando. Comer sem sal é horrível. Uma comida sem sal é melhor não comer. A gente come para não morrer. Mas quem já comeu, eu desafio alguém aqui, e se você se posicionar, depois eu vou querer conversar com você. Quem gosta de comida de hospital? Quem que gosta, gente, daquilo? Falta, né? Falta tempero. O sal tem essa característica. Ele dá, né? Ativa as nossas pupilas gustativas, né? Ele dá aquele prazer na comida que você está comendo. Ele tempera. O sal também protege, preserva. O sal preserva o alimento. Por muito tempo, os alimentos, quando não havia refrigeração, o sal era o elemento de preservação. Ok, mas como que o sal perde o seu sabor? Como que o sal perde a sua propriedade? O sal também tem uma característica. Ele tem uma característica. Se você comer uma comida muito salgada, o que vai provocar em você? Sede. Sede. Eu sou daqueles que quando como comida salgada, eu levanto a madrugada inteira para tomar água. Você é sal da terra. E como sal da terra, você tem que provocar sede de Jesus na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar, conviver com você, se ambientar, ser influenciadas por você, e como sal da terra, despertar no interior dessas pessoas a sede por Jesus. Se eu e você não estamos provocando essa sede, como sal da terra, não estamos provocando essa sede nas pessoas, tem alguma coisa errada. Nós estamos falhando grotescamente. Mas a palavra também nos compara a luminares, aqueles que se tornam luz para as nações. Ninguém acende uma lâmpada e abafa a luminosidade dessa lâmpada. Você e eu somos chamados para refletir. Não é brilho próprio, viu? Eu não tenho luz própria. A minha luz é corrupta. A minha luz, ela é feia. Mas a luz de Cristo, ao brilhar em mim, ela tem que atrair as pessoas. Sabe a figura do farol que ajuda os navegadores? É isso que nós somos chamados. Iluminar o caminho, apontar o caminho para as pessoas. A luz também tem uma característica peculiar. Segundo a ciência, não existe escuridão. O que existe é falta de luz. Mas se estivéssemos aqui, todas as luzes fossem apagadas, eu não saberia distinguir qual é a cor da roupa de cada um de vocês, se você está barbeado ou se você não fez a barba. Eu não saberia distinguir características particulares. Todos nós estaríamos confundidos no mesmo ambiente. Se você estivesse com a roupa suja, rasgada, nada disso é perceptível. Mas quando a luz se instaura, quando a luz brilha, ela revela imperfeições. Por isso que quando você entra no ambiente e começa a refletir a luz de Jesus, isso começa a incomodar. Porque começa a revelar pecado, começa a revelar imperfeições comportamentais, imperfeições de posicionamentos. E as pessoas não gostam dessa revelação. A revelação do pecado, ela incomoda. Mas eu e você somos chamados para tomar um posicionamento e assumirmos a nossa condição de sal e luz. Também somos chamados a assumir uma postura de santidade. Assuma essa postura de santidade, porque Deus nos escolheu.
nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Qual é o nível de santidade que eu e você temos interiorizado? Como eu tenho encarado esse chamado de um posicionamento de santidade? Porque se eu comungo, se eu tolero o pecado, eu não posso reclamar do pecado. Se na minha vida eu aceito, eu compactuo com o pecado, eu não posso reclamar do pecado. Sabe, queridos, uma coisa que Deus ama, sabe o que Deus ama na minha vida e na sua vida, e sempre amou segundo a sua palavra? A integridade. Sabe qual é a característica da integridade? Ela não é fragmentada, ela não é parcial. Integridade diz e remete ao entendimento de tudo. Deus ama a integridade. Por isso que Deus amava Davi. Mas Davi pecou. Nós tivemos uma ministração aqui alguns domingos, pecou e pecou grotescamente. Os pecados que Davi cometeu são daqueles que nós podemos dizer no linguajar popular, aqueles cabeludos. Ele adulterou, ele assassinou, ele fez um conjunto completo de uma obra pecaminosa. Mas o coração de Davi era inteiramente entregue ao Senhor. Deus tem amor, preserva, Ele olha o coração das pessoas íntegras. Quando o diabo se apresenta diante do Senhor, Deus fala: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? A integridade de Jó chamava a atenção de Deus. Santidade tem a ver com integridade. Não dá para comungar, não dá para compactuar, não dá para equilibrar pecado e santidade no mesmo ambiente. Mas aí você pode dizer: mas você está sendo incoerente, a sua palavra está entrando em contradição. Por quê? Porque habitamos num corpo pecaminoso, temos sim inclinações carnais e somos sim pecadores. Mas a integridade tem a ver com arrependimento. Por isso que Deus amava Davi, porque Davi não se esquivava dos seus pecados. Rapidamente ele entendia o que ele tinha feito de errado e ele se arrependia. Integridade tem a ver com arrependimento. E eu e você como igreja, todos esses posicionamentos que falamos até agora trazem também um contexto de que a nossa obra como igreja, o nosso chamado, a nossa mensagem é de reconciliação em Cristo Jesus para as nações, para levá-las ao quê? Ao arrependimento, ao entendimento. Somos pecadores, e se permanecermos nos nossos pecados, se não nos arrependermos dos nossos pecados, seremos consumidos por eles mesmos. O diabo quer nos destruir e ele usa o pecado para isso. Precisamos voltar ao arrependimento. Nós não podemos achar que atitudes, que posicionamentos de pecado, pecados particulares, concessões que fazemos para uma vida tentando equilibrar o sacro e o profano, o santo e o pecaminoso, isso não dá certo, não há comunhão, não tem liga. E como eu faço isso, pastor? Como podemos fazer isso? Quanto temos dedicado, quanto eu e você temos dedicado para uma intimidade com Deus? Quanto eu e você temos dedicado num tempo de oração sincera diante do Senhor? A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quem é justo? Como eu posso entender que a oração do justo tem poder, pode muito em seus efeitos? Se a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, quem nos justifica, quem nos torna justos? Você pode sim se considerar justo,
não pela sua autocapacidade, pelos méritos particulares, mas em Cristo Jesus, eu e você somos justificados dos nossos pecados. Então a nossa oração, justificada em Cristo Jesus, pode sim transformar ambientes, pode sim transformar realidades, pode sim converter ambientes de derrota em ambientes de vitória. Dobre os seus joelhos diante do Senhor, clame a Ele, se reconcilie com Ele de uma forma sincera, volte ao primeiro amor, e você vai ver transformações na sua vida. Somos chamados para um posicionamento. É preciso resistir ao pecado e viver em santidade, tendo uma vida irrepreensível. Igreja, servir ao Senhor, ser íntegro diante do Senhor, não é um posicionamento fácil. Nunca será. Sabe por quê? Porque o diabo não desiste de você. O diabo ainda quer ou manter você aprisionado, preso à sua carne, aos seus pecados, ou ele quer tirar o teu foco. Você que se libertou do pecado, você que vive hoje, como a palavra diz, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, vive algo novo, coisas novas estão sendo construídas na sua vida, e isso também é objeto de interesse do diabo. Ele não quer homens e mulheres santificados, ele não quer homens e mulheres posicionados, com intimidade com a palavra, orando o tempo todo, remindo o tempo, observando o tempo, cuidando do tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus porque nós não estamos nos posicionando. Tem território que o diabo ocupou, que a igreja vai reconquistar. Ela já está caminhando para isso. Ela já tem entrado em ambientes em que ela não estava inserida. Ela tem entrado nos poderes da nação. Ela tem entrado em ambientes das artes. Ela tem transformado. A luz de Jesus tem brilhado em ambientes que nós não vimos, mas ainda há muita treva. Tem muito ambiente de trevas que precisa ser iluminado pela glória de Jesus. E você e eu somos chamados para entrar nesses ambientes e brilhar a luz de Jesus. Assuma a sua condição, assuma o seu posicionamento. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo derrotado, apanhando na cara pelo diabo, sendo acusado, apontado. Você não vai vencer, você não vai ser um vitorioso, você sempre será um pecador fracassado. Eu quero dizer para você, isso tudo é palavra daquele que só sabe falar a mentira. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, e quando ele fala de si mesmo, daquilo que ele tem conhecimento amplo de causa, que é a mentira. Nada do que o diabo fala tem como fundamento a verdade. Ele não consegue. E quem é a verdade? Quem é a verdade que nos liberta? Quem é a verdade que nos aponta o caminho certeiro? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Então vamos parar de dar conversa, fazer o nosso ouvido receptivo, favorável a ouvir as mentiras do diabo. Ah, mas você não sabe do meu passado. Eu não sei do seu, mas do meu eu sei. Mas quando o diabo quer apontar o meu passado para me lembrar das minhas atitudes e das minhas condutas pecaminosas, eu falo para ele, como Paulo diz: Satanás, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador. Ele não tem autoridade, ele não tem legitimidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade.
porque os dias estão maus. Quero te convidar agora a se posicionar em pé. Nós vamos caminhar para o encerramento. E se você foi tocado, se o Espírito Santo te convenceu desta palavra, é hora de você se posicionar. E agora eu quero te convidar, feche os seus olhos, se desconecte do ambiente. Esqueça o ambiente. Busque a presença. O louvor vai nos conduzir agora. Busque a presença. Quero transbordar de ti. Enche-me, Senhor. Não vou me segurar. Não vou me segurar. Eu quero mais de ti. Você é filho. Enche-me, você é herdeiro. Você é embaixador. Você é sal. Você é luz. Você nunca foi e nunca será um derrotado. Não vou me segurar. Não vou me segurar. Eu quero mais de ti. Abro o meu coração agora. Não resisto a ti, teu fluir em mim. Minha alma bem alta te implora. Não resisto a ti, teu fluir em mim. Eu abro o meu coração agora. Não resisto a ti, teu fluir em mim. Minha alma bem alta te implora. Não resisto. Deixa eu fazer uma pergunta. Somos chamados para compor um exército imbatível, não pela nossa força, mas por aquele que é o nosso general. O nosso general é Cristo. E se você nessa noite entendeu esse chamado e ainda não tomou uma decisão, nunca aceitou Jesus definitivamente, publicamente, como teu Salvador, se você está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, somente levante a sua mão. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, está aqui conosco nessa noite, levante a sua mão, queremos orar por você. Temos uma pessoa lá, Renan. Intercessores, glória a Jesus, glória a Jesus. Mantenha a sua mão levantada, filho. Mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer entrar para esse exército vitorioso? Quer declarar para céus e terra: nunca mais o diabo vai me derrotar, nunca mais farei o jogo do inimigo. Mas também eu quero te convidar, você que está aqui nessa noite, que entendeu esse chamado e quer tomar um posicionamento diferente, definitivo, está na linha de frente desse combate, se sente esse chamado, se foi convencido pelo Espírito Santo e quiser agora manifestar isso de uma forma especial, eu te convido corajosamente a vir à frente, que eu quero orar por sua vida. Se você quer rejeitar toda a estratégia do diabo, se você agora entendeu que é filho, se você agora entendeu que é herdeiro, se você entendeu que é sal da terra, luz do mundo, se você entendeu que é um soldado desse exército e quer agora se posicionar de uma forma especial, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vou me segurar, eu quero mais de ti. Enche-me, Senhor. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Lembrando que não há neutralidade. Não há neutralidade. O diabo quer te destruir. Não brinca com as estratégias dele. Você não precisa ter medo dele. Não precisa ter medo dele. Mas ele é real. Ele quer te destruir. Quer destruir a sua família, os seus filhos, a sua descendência. O diabo quer destruir as suas finanças. Ele quer estragar a sua alegria. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, plena.
gloriosa. Agora não resisto a ti, teu fluir em mim. Minha alma bem alta te implora. Não resisto a ti, teu fluir em mim. Eu abro o meu coração agora. Não resisto a ti, teu fluir em mim. Minha alma bem alta te implora. Não resisto a ti, teu fluir. Mesmo aí onde você está, mesmo aonde você está, entenda, receba definitivamente um chamado para um posicionamento espiritual. Não aceite mais as influências do diabo na sua mente e nas suas emoções. Ele não comanda, ele não tem autoridade e não tem legitimidade. Quem comanda a sua vida, quem domina as suas emoções, quem tem o seu coração é Cristo Jesus, o teu Salvador. Na cruz do Calvário, Ele nos alcançou, Ele nos reconciliou consigo mesmo, em Deus. Por méritos de Jesus, você pode buscar a presença de Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, pela presença do Teu Espírito que nos alcança, nos convencendo, nos fortalecendo, apontando, Senhor, para a cruz do Calvário, lugar da nossa vitória. Senhor, em nome de Jesus, vem nos transbordar de alegria, de satisfação pelo entendimento. Somos chamados para sermos reconciliados e para sermos agentes dessa reconciliação. Dá-nos a autoridade espiritual que vem da Tua presença. Faz cada um de nós um soldado fortalecido, um soldado armado com as armas espirituais que vêm da Tua presença. Leva-nos, Senhor, a brilhar em lugares onde as trevas ainda estão dominando. Que possamos ganhar essa cidade para o reino, para Cristo Jesus. Não há limites, não há barreiras que impeçam o avanço do Teu reino, o avanço do Teu exército. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua santa presença. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus. Aleluias. Temos mais 5 domingos, hein? Só começamos. Tem muito de Deus. Tem toda uma estratégia espiritual poderosa nessa série de mensagens. Não perca. Se você não pôde estar domingo passado, as mensagens estão no YouTube, tanto a nossa aqui como a da nossa igreja mãe. Pode buscar lá que você vai encontrar. Mas eu te convido para, não só nos próximos 5 domingos, eu quero te convidar a pertencer a essa família, a dar um passo a mais. Se você está conosco há algum tempo e ainda não é membro, não se declarou, não buscou ali a central de membresia, se você não é batizado e quer passar pelas águas do batismo porque já aceitou Jesus, ou quer se tornar membro efetivo dessa igreja, procure a central de membresia, nós vamos cuidar de você. Isso aqui não é um lugar para você frequentar, isso aqui é uma família que eu quero te convidar a pertencer. Amém?